É assim, a gente tem que até separar um pouco, assim, porque assim, é óbvio que para mim, eu gosto muito da fotografia, apesar de não ser fotógrafo, assim, né? Eu vou falar que sim, em tudo tal. Assim como arte, por exemplo, né? Eu acho assim, a arte fundamental para tudo. Para criança, para todos os cursos de graduação, mas até medicina, até medicina. Eu acho assim que a função da arte, e aí a fotografia ela se insere um pouco nisso, é que nos ensina, né, e nos faz pensar sobre o mundo que a gente vive, né? Então a gente fala tanto de humanização das pessoas, de qualquer área e tal, a arte ensina isso, a fotografia. Então assim, a fotografia especificamente, o que é bacana dela, ela nos ensina aos poucos, né, por meio da prática, etc., a nos entender como pessoa no mundo, a perceber as coisas. Então, por exemplo, eu falo, vamos tirar uma foto aqui da biblioteca. Há bilhões de formas de tirar foto da biblioteca. Mas a gente consegue perceber uma imagem distinta, diferente, pelo nível de afeto que ela nos causa, que ela nos quer dizer. Então, assim, provavelmente de 10 alunos, 9 sejam normais, o que nós consideramos fotos normais. E uma é muito específica. Então, esse treinamento da percepção de olhar o mundo, que é interessante. Vamos tirar uma foto sobre fé, ou sobre família. Então, nós vamos ter fotos normais de fé, de família, de fé, e sempre uma ou outra distinta. Então, isso eu acho muito fundamental para um aluno, por exemplo, qualquer, seja ele assim com 12 anos, 14 anos, e eles vão nos dizendo também coisas. A gente vai, depois de um processo de aula de fotografia, a gente começa a conversar por meio das imagens, quase o mínimo de fala, porque o aluno vai mostrando o mundo dele, ele começa a mostrar suas a imagem, ela começa a dizer muita coisa. Então assim, se você fala, tire 10 fotos do seu fim de semana, essas 10 fotos vão dizer muita coisa. Muito. Se você tiver uma equipe multidisciplinar ainda, vixe, dá pano pra manga. Eu, um psicólogo, papá, entendeu? Comecei a pensar no psicólogo. Né? Né? Então assim, é porque é um modo fácil de dizer. O inconsciente aparece, as questões mais afetivas, as questões mais criativas, e ele vai treinando, né? Então a foto tem isso, tem a parte técnica e a parte que eu acho mais interessante, que é da percepção. Eu ensino mais a parte da percepção no começo, né? Porque as regras existem, mas depois você vai dominando e tal. Então eu acho fundamental, eu acho, para a educação. Eu acho que o próprio Paulo Freire, ele diz assim, que a gente tem que educar para a vida. E tudo isso que você falou, eu acho que bate muito com o que ele fala, né? Educar para a vida, eu acho que representa pegar a fotografia e trazer para a escola essa percepção do que o aluno tem da vida para cá, né? Isso ajuda bastante. Eu acho que ajuda. Ajuda, por exemplo, que a gente durante a vida, a gente se depara com uma série de problemas naturais, né? De ordem familiar, pessoal, não interessa. O modo como nós olhamos para esse problema, que é da nossa percepção, isso sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um tema que eu dei para uns alunos que era sobre família. E apareceram diversas fotos sobre o almoço de domingo, o papai, a mamãe, o cachorrinho e tal. Que é bonitinho, beleza. Mas normal. São fotos que eu tiraria, você, qualquer um tiraria normais. E uma única foto que me chamou muita atenção foi uma foto onde o aluno colocou uma câmera no chão e tinha pés, né? E tinha na parte principal um pé com chinelo e tal, e uma cerveja caída e tal. Na hora eu entendi, eu fiz uma relação, que era sobre o pai era alcoólatra e a família dele era o pai, que não tinha mãe e tal. Quer dizer, de todos esses alunos, essa foto é diferente. Então o modo que esse menino percebe a realidade ou um determinado assunto é distinta. E isso, aí a gente vai treinando, a gente fala, isso é diferente, vamos desenvolver mais, aí vai crescendo, não só para ser fotógrafo, mas provavelmente ao lidar com qualquer tipo de problema, talvez ele olhe esse problema de uma forma distinta. Nossa, você sabe que agora, maravilhoso, Agora eu estou pensando a importância nunca havia pensado nisso, a importância da fotografia como interpretação. Sim. Que ajuda na interpretação do aluno. O ideal era isso, Boggs, eu acho.
Era uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima de uma imagem qualquer. Então eu sempre falo para os alunos, vocês não vão ser fotógrafos, eu quero ensinar a pensar por meio da foto. Aí a percepção é interessantíssima, é demais. Uma imagem totalmente diferente da disciplina de fotografia. Eu tinha uma imagem técnica. Tem assim, tem professores que pegam muito isso. Tem a parte técnica. Sim, né? Não, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente que só fica na técnica. São fotos belíssimas, maravilhosas, sim, mas assim, não sei, para mim diz pouco, etc. Para mim uma boa foto, aí você pega os grandes fotógrafos, Sebastião Salgado, esses caras, Bresson, tecnicamente é perfeito e nos faz assim pensar sobre o mundo, né? Então assim, o bom fotógrafo, só que eu parto sempre da percepção, mostrar para ele que o aluno ele é capaz, né? E depois a técnica vem. Ô Chen, e então você aplica, de que forma você aplica a semiótica para eles? Você dá uma aula introdutória sobre semiótica? Sim, você chega a fazer isso? A base sim, sempre uma base introdutória, depois uma base mais da história da foto também para eles entenderem o processo, sempre relacionam com a arte, porque o Van Gogh parece que não, mas é um cara extremamente importante nessa mudança de visão. Sabe? E a fotografia ela é causadora. Muitos teóricos consideram a maior revolução tecnológica, não o computador, mas a fotografia, porque a foto, Bogas, é o primeiro momento onde há uma mediação entre você e a imagem, a máquina. É a primeira vez. Então não é mais o meu talento de desenhista, de pintor, há algo entre eu e a imagem, é uma máquina. E aí, cinema, então, até chegar no computador. Então a fotografia ela é muito interessante, muito importante, porque ela muda um pouco o modo. Ao mesmo tempo é ela captura a luz, né? Sim. Você aperta o botão, mas o modo como você aperta, não se trata, que nem eu digo, volto a falar, vamos ensinar fotografia para algum aluno da licenciatura, ou mesmo sendo radical para um médico. Nós vamos perder tempo aprendendo fotografia, se a gente podia estar aprendendo... Não considero assim, eu considero uma questão de percepção de mundo que vai auxiliar em milhões de coisas. E na licenciatura isso é mais evidente ainda, eu acho bacana até por esse modo. Sim. Vamos ler. As fotos familiares, elas pegam muito, né? Exato. Afeto, quando eu vejo uma foto da minha mãe e tal. Mas assim... O que mais assim, me pega às vezes são algumas fotos de alunos, assim. Alunos? Porque assim, não tem... Assim, é óbvio que você pensa na mamãe, no vovô, na vovó, eu que perdi minha mãe e tal. É óbvio que a gente fica meio emocionado e tal. Mas, algumas fotos de alunos me chamam a atenção porque eles não têm um preparo, ou não tiveram um preparo, assim, tanto de maturidade técnica ou da percepção, para representar aquilo, sabe? E algumas fotos me chamam, essa do bar, por exemplo, do pé, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, eu fiquei assim, sabe? E eles não sabem por que tá legal. Outra foto que eu achei lindíssima, assim, foi era sobre fé, e a moça tirou uma foto de um muro, sabe? Uma coisa totalmente besta, assim, boba, só que o muro tinha uma sombra de uma cruz, saindo da foto. Então, basicamente, a foto era um muro com uma sombrinha de cruz. Aquilo me pegou demais, assim, lindo, achei maravilhoso e tal. Porque é como se falasse, a cruz em si, ela vai sumir, ela vai embora. Então, a fé é algo que vem, volta, não sei. Quer dizer, são coisas, isso me pega muito. Dessas pequenas coisas, assim, né? Porque os grandes fotógrafos, é óbvio, a gente vê e já vai ficar assim. Ou a foto de família, ela vai te pegar. Mas, assim, talvez, assim, seja uma coisa já mais compartilhada com você já tem uma maturidade para lidar. Que é a mesma coisa que eu pensar em mamãe. É óbvio, vou pensar na minha mãe, vou ter alguns... Vai e vem coisas bonitas, etc. Tal. Mas assim, eu gosto muito assim, de algumas pessoas que não têm essa maturidade, assim. Ver fotos de quem nunca tirou. Então, por exemplo, fotos de idosos. Isso é uma coisa que eu quero fazer muito. Porque é muito singular, né? A singularidade é bonita, então. Aprendi muito. Aprendi muito. Muito obrigado. Legal, muito Bogas. Obrigado mesmo. Eu queria que você viesse uma outra vez para a gente aprofundar e discutir mais essa questão da semiótica. Não, vamos. Sim. Tem milhões de coisas para falar.
Ok, terminamos aqui o nosso programa Educação e Eles. Até mais.